Olá, meu nome é Daniele Raderneck e hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro da Esperança, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo em estudo hoje é o capítulo 8, intitulado Instituto de Tratamento. E para iniciar esse estudo, Emmanuel faz referência ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, que diz: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, nós aprendemos no Espiritismo a respeito da reencarnação. E a reencarnação faz com que nós busquemos sempre a companhia dos seres que nós amamos. Nem sempre isso é possível, porque às vezes nós estamos em patamares diferentes de evolução e às vezes podemos ter na nossa bagagem resgates e provas que fazem com que acabemos por reencarnar em grupos diferentes daqueles que nós estamos mais envolvidos. Mas nós aprendemos que os laços de amor permanecem mesmo após a morte do corpo físico. Então vamos ouvir o que Emmanuel nos diz a respeito deste tema. Emmanuel começa dizendo assim: atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões, na penosa condição de almas doentes. Então aqui Emmanuel começa fazendo uma reflexão sobre qual que é a situação dos espíritos, da maioria dos espíritos, quando desencarnam. E ele fala sobre a mistura de sentimentos que estão acontecendo no íntimo deste espírito. Então existem momentos felizes, infelizes, existem mágoas, existem aflições, existem esperanças, existe felicidade por aquilo que a gente conseguiu triunfar, existe infelicidade por aquilo que nós não conseguimos, e tudo isso pesa muito na vida espiritual. Então, esses sentimentos, eles acompanham o espírito na sua jornada no além-túmulo. E aquelas faltas que nós cometemos contra os outros pesam na nossa consciência, pois a nossa consciência sabe exatamente quando nós fazemos as coisas que prejudicam o semelhante, porque todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, nós criamos para nós dificuldades e desafios. E normalmente, quando nós afastamos, nós estamos infringindo a lei do amor. E é isso que depois acaba por nos perseguir no além-túmulo. Por isso que nós sabemos que não existe juízo final e não existe ninguém que nos julgue no pós-morte.
O que existe é a nossa própria consciência, que desperta e que acaba nos acusando dos erros que nós tenhamos vindo a cometer. E quando esses sentimentos de infelicidade e de culpa alcançam o espírito, ele quer, de alguma maneira, resolver isso. E aí que entra a questão da reencarnação. Então, Emmanuel vai seguir. Ele coloca que na concha da saudade ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Então, ao mesmo tempo que nós estamos no mundo dos espíritos e nós estamos ali vendo todo aquele mundo maravilhoso, todos aqueles espíritos ali em condição melhor que a nossa, e aquela condição de felicidade, ao mesmo tempo nós vamos sendo chamados por aqueles que permaneceram na Terra e que trazem consigo sentimentos por situações causadas por nós que não são bons. E aí esses erros vão começar a pedir reparos, não é? Então é nesse momento que o espírito não consegue ficar bem no mundo dos espíritos, porque ainda tem problemas que o prendem à terra, questões que precisam ser resolvidas. E Emmanuel segue. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciado das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instinto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes, companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidade e inquietação, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. Então aqui ele coloca, né, que então o espírito, nessa necessidade de se reajustar diante das leis divinas e com o semelhante, ele acaba por reencarnar. Então ele fala que Deus nos concede um reinício no refúgio do lar. E aí ele coloca que é entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu. E ele chama o lar de instituto de tratamento. Ou seja, não será só um processo de flores, de felicidade. Será no lar que nós teremos os nossos maiores desafios para podermos nos ajustar com as leis divinas. É no lar que nós vamos reencontrar, por vezes, perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, que vêm na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Então é dentro do lar que nós vamos reencontrar os nossos desafetos, aqueles que nós prejudicamos e com os quais nós precisamos restaurar os nossos laços de amor, né? E será nessa, ele chama do cadinho esfervilhante, né? Então é nesse cantinho que teremos o amor, mas também teremos os desafios na convivência uns com os outros, para podermos ressignificar relações, ressignificar sentimentos e nos dar oportunidades de escrevermos novas histórias. E Emmanuel segue. À vista disso, no mundo, por mais atormentado que seja um ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos,
atados a postes de sacrifícios ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. E Emmanuel então termina dizendo que, por pior que seja a situação do nosso lar, que possamos abraçar a oportunidade de reajuste, que será ali o local onde poderemos alcançar a redenção para o nosso espírito. E essas provas ou essas expiações dentro do lar, junto da família, são aquelas que nós passamos e o mundo não vê. São aquelas escondidas entre quatro paredes. São aquelas que, por vezes, a criatura sofre sozinha e pela qual ela não terá reconhecimento do mundo e muito menos das pessoas que ali estão com ela. Porém, perseverando neste caminho, ele coloca que mesmo à custa de lágrimas, será ali que o espírito conseguirá encontrar a paz para sua consciência e poder se libertar dos grilhões, das correntes que o prendem ao passado cheio de erros. E não importa qual a condição do lar, isso não tem a ver com condição ou status social. Todos os lares passam por este processo de maneira mais ou menos acentuada. Então, Emmanuel nos convida a aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá, resgatando os nossos erros através do amor, fazendo um esforço, mesmo que grande, para nos reabilitarmos junto daqueles com os quais nós temos as nossas diferenças. Gratidão a todos e até a próxima semana.